a UX está evoluindo tanto que já está indo para outras profissões? Hoje nós somos mais centrados no usuário, porque os produtos hoje eles estão em constante desenvolvimento. Se você chega com um protótipo de alta fidelidade para um cliente, ele olha, então tá pronto já, amanhã já pode colocar aqui para o pessoal utilizar. Olá, galera! Estamos começando mais um Papo na Nuvem e hoje nós vamos falar sobre uma tão quente profissão de UX e de UI. Afinal, é uma, são duas, são três? Quantas profissões tem nessa descrição aí? Comigo aqui hoje está o Roger Sborter. Fala, galera! Está o Eduardo Martins. Nós, tamo junto. E o Frederico, que acaba de integrar o time da nuvem. Olá, pessoal, tudo bem? O Roger e o Frederico aí fazem parte do nosso time de UX e UI. O Dudu, posso chamar assim, Eduardo? Pode, acho que tem gente que nem sabe que meu nome é Eduardo Martins, você me chama de Dudu mesmo, então... Pois é, acho que nem sua mãe te conhece como Eduardo, né? Não, nem minha namorada, às vezes uma pessoa me chama de Eduardo, ela fala, não, mas que Eduardo? O Dudu, nosso desenvolvedor mobile aqui na nuvem, e eu sou Agile Coach, e me interesso bastante aí pelo tema. Sou host temporário do Papo na Nuvem. Bom, eu queria já quero iniciar o programa tentando entender qual é a diferença quando nós falamos de UX e UI, né? Eu imagino que tenham suas diferenças, tem horas que nós enxergamos isso de forma separada, hora nós procuramos profissionais de UX, hora nós procuramos profissionais de UI, hora procuramos profissionais de UX e UI. E aí, Wyson, o que é isso? O que é o UX? O que é o UI? Como que vocês definem isso aí, Roger e Fred? Cara, essa é a eterna polêmica, né? Eu acho que a profissão ela começou a crescer tanto que eles começaram a destrinchar um pouco. No início era mais misturadão, né? UX e UI. Basicamente, o UX é o cara que está lá junto com o cliente, né? Fazendo não só o levantamento, mas também a interação, já junto com o protótipo, validando ideias, validando hipóteses. E o UI é o cara que está lá mexendo com a parte da interface, o designer, digamos assim, né? O cara que faz o protótipo para o cara do UX validar. Basicamente, só complementando o que o Roger falou, é bem isso, né? O UI, né, que vem do inglês, né, User Interface, ele é mais como um visual designer, né? Então ele vai pegar, vai criar, vai decidir, por exemplo, cores de botões, fontes, espaçamentos, né? O pessoal do UX é mais voltado para definir, por exemplo, um fluxo. Então, como que eu melhoro um fluxo? Como que eu diminuo a taxa de cliques? Olha, a gente tem aqui Ele pode analisar dados também, pode ser um profissional mais data-driven em algumas empresas, né, mais voltado para os dados. Então, ele vai dizer, olha, essa tela aqui está dando 50% de rejeição. Por que isso está acontecendo? O número de cliques está muito alto. Então, isso daí é mais profissional de UX. Como o Roger falou, né, em muitas empresas tem um profissional só que faz as duas coisas, né? Isso depende muito do tamanho do projeto, da característica da empresa. Como que normalmente vocês viram isso se dividir em terem papéis diferentes ou não? Ou é muito uma escolha da empresa mesmo? Cara, eu tenho visto bastante essa diferença em projetos muito grandes. Citando aqui alguns casos bem específicos, né? O iFood e o Uber, eles têm características, por serem projetos muito grandes, eles têm uma equipe mais dividida. Hoje, o papel do UX dentro do iFood é praticamente digamos assim, um analista, é o cara que está na frente do squad. E é por causa do tamanho do projeto, né? Então é preferível deixar pessoas especializadas na pesquisa com o usuário e outras especializadas só na interface, para definir cores, definir os tipos, que nem o Fred havia comentado, e até para fazer uma melhor interação com o time de desenvolvimento.
Complementando aí o que o Roger falou, por exemplo, um outro exemplo muito famoso é o Nubank, né? O Nubank tem uma UX excelente, né? Eu nunca esqueço quando eu fui abrir, pra você ver, eu não esqueço quando eu fui abrir a minha conta, e nem quando eu recebi o meu cartão, cara. Tão simples que foi, né? A gente lembra sempre de banco ser um negócio muito burocrático, se bem que o Nubank, ele não é exatamente um banco, é uma empresa de pagamentos, mas que se vende muito bem como banco, né? Mas o processo que eles têm é quase como se fosse, digamos assim, a Apple dos bancos, né? Você tem todo um processo de você abrir, pegar o cartão, vem com adesivo. Na hora que você abre, é muito simples você abrir uma conta, ele vai te guiando no passo a passo, informação por informação, e quando você vê, já acabou, você nem percebeu que você já terminou a conta e ela já está aberta, você já pode usar. Então, acho que isso resultou em um ótimo número para a empresa, né? O número de clientes, o número de a valuation, né? A valorização. Então, isso mostra o quão um bom processo de UX, um bom profissional de UX pode agregar para a empresa. Cara, complementando isso daí, para a gente ter uma noção de como que o UX ele não está só no digital, né? Tem toda uma experiência de como você fazer a aquisição do produto que o Nubank trabalha, e é muito genial isso. Agora, se você imagina se você tivesse uma versão, um profissional generalista, né, que seria um UI e um UX, se a gente conseguiria, no caso do Nubank, ter esse requinte desde o princípio, de quando você recebe o cartão, dessa experiência de abrir o envelope e ter uma mensagem super bacaninha lá, seria tão requintado assim, né? Então nós podemos falar assim que o UX ele extrapola a fronteira do digital, né? Assim, o cara ele pode, quando ele tem um produto físico ali e ele consegue trabalhar a experiência física do usuário, lógico, o nosso ramo aqui é muito digital, né? Mas o UX ele poderia extrapolar essas fronteiras e pensar, por exemplo, como lá na Apple eles pensam em como você está abrindo a caixa do computador e como essa experiência tem que ser maravilhosa desde o início, né? Nós poderíamos delimitar dessa forma, assim, que o UX ele vai bem além no sentido de pensar na experiência, e o UI ele é um cara que realmente ele vai estar focado mais no digital mesmo, na interface, no design gráfico, seria algo nesse sentido? Sim, eu vejo muito nesse sentido. Eu tenho acompanhado algumas reportagens, algumas pessoas de outras áreas, além da parte digital, inclusive, que eles têm comentado que hoje os cursos que eles estão fazendo já estão trazendo a parte de UX, por exemplo, na arquitetura. Então, eles já estão muito... A UX está evoluindo tanto a experiência, né, do usuário em tudo que você faz no seu dia a dia, que já está indo para outras profissões. Eu acho isso muito, muito incrível, você sair da parte digital, que eu acho que foi onde iniciou esse boom, né? E começar a ter as coisas tangíveis. Então, a experiência de tudo, de algo físico, de uma compra, de uma ação, e não só de um aplicativo, no caso, que é o que muita gente confunde, né? Que o UX é só para aplicativos ou softwares. Isso quando a pessoa tem só completando a fala, pode, né? Falar, Dudu. Fala aí. Quando a pessoa tem já um conhecimento já fundamentado em relação à experiência de usuário, né? Porque quando eu comecei no ramo da computação, no ramo de desenvolvimento de aplicativos, eu não tinha essa experiência de usuário, eu não tinha noção de tela, não tinha noção de padrões de botão, enfim, né? É uma coisa que vem surgindo, porque as pessoas elas querem agilidade na mão delas, entendeu? Então, você pensa num processo onde você vai, por exemplo, voltando no caso do Nubank, abrir uma conta bancária num banco desses que já são mais antigos, né? Então, você vai, por exemplo, num banco que é mais legado, digamos assim, você tem que enfrentar uma fila, você tem que tirar uma senha, você tem que lidar com filas, sendo que você já consegue ter tudo isso na palma da sua mão, sem precisar sair do seu conforto da sua casa, com uma interface que é muito amigável, que é intuitiva. Então, acho que tudo isso engloba a experiência do usuário, não somente no meio digital, entendeu? Mas todo o conforto que um usuário consegue ter em meio a uma tecnologia, seja ela digital ou não. Complementando aí o que você
vocês estão falando, até o que o Dudu comentou agora, muito bem ponderado, Dudu. Um exemplo, por exemplo, é quando eu fui a Barcelona, estive viajando por lá, e lá eles têm um café que é dentro de uma construção do Gaudí, né, uma da arquitetura toda diferenciada, tem por Barcelona todo, e tem um café lá, chamado Café La Pedreira. O jeito que os caras te oferecem o café e o jeito que te servem, cara, é completamente diferente de qualquer outro lugar, entendeu? O cara, ele pode desenhar até o teu desenho no café, coisas desse tipo, né? Isso muda completamente a experiência do usuário, né? Você quer a sua foto no café, ou não precisa, ou você quer um biscoito só seu, algo que é completamente personalizado, e isso tudo muda a experiência, né? Você quer com toques de canela, com nota de não sei o quê, isso daí tudo muda a forma como você prova aquilo ali, né? Aí acaba agregando a experiência de você visitar aquele lugar, né? Você vê como é diferente de um café num outro lugar, né? Então, você tem como inovar utilizando o UX em outros setores também, né? Como esse exemplo que eu acabei de dar, fora do digital, né? Cara, não falando... Pode falar, desculpa. Não, eu falando, não indo muito longe, a gente tem o Starbucks, né, cara? Tipo, a experiência de você ter o seu nome escrito no copo e a pessoa gritar pelo seu nome para você e buscar o café, você paga R$10 mais caro por um café que, convenhamos, não vale tanto assim, né? É, o requinte da experiência, né, cara? Como você agrega o valor por causa de uma coisa boba. É só para tirar foto, colocar na internet lá. Exato. Mas aí entra a questão da marca, né? Da experiência em si social que você está tendo, né? Então, não só da marca em si, mas do quanto você se valoriza vendendo ou experimentando, tendo aquela experiência, socialmente você se valoriza, né? E aí vocês falando isso, acabou vendo um processo aqui na minha mente, assim, de pensar, né, cara, o cara de UI, querendo ou não, ele, pensando no desenvolvimento de software especificamente, aqui na nossa área, ele é um cara que, de certa forma, ele já existia, né, porque nós tínhamos lá aquele cara que prototipava, vamos pensar lá um pouco mais atrás, lá, nós pensávamos até no próprio analista. Naturalmente ele já rascunhava alguma coisa ali junto com a equipe do ponto de vista de desenhar uma interface, lógico, obviamente que não tão apurada como se desenha hoje, né? Mas se for pensar na experiência efetivamente do cara utilizando um software, é algo recente na profissão, né? Assim, não é algo tão antigo, se pensar na usabilidade até pela própria evolução da tecnologia, né? Faço uma leitura correta, tá certo? Esse pensamento que me veio aqui? Não, eu concordo. Acho que ele já existia, de certa forma, mas acho que a diferença maior, assim, que hoje a gente tem é o seguinte: hoje nós somos mais centrados no usuário, porque o usuário decide muita coisa, né? Os produtos hoje eles estão em constante desenvolvimento, né? Você pega, você produz algo, você testa, recebe um feedback, muda coisas, lança versão nova, produtos que já estão há anos no mercado, aplicativos continuam sendo relançados, digamos assim, né? Novas versões com melhorias, né? Isso acontece porque hoje o usuário ele está em toda parte, né? Hoje você tem comentário na internet sobre um produto feito de usuário para usuário. Então, o poder do usuário aumentou muito, né? Uns anos atrás, quando era um produto final, então você recebia um sistema final que muitas vezes não recebia tantas atualizações, só ia receber vários anos depois, né? Em outra versão já, o usuário ele recebia aquele produto e era aquilo ali, né? Ele não tinha esse poder de, não vou usar porque essa interface não está boa. Hoje ele pode fazer isso. Hoje, se você pega um aplicativo, vamos supor, você pegou um aplicativo e ele está... E, de novo, né, a experiência do usuário, ela pode também acabar entrando na fronteira do desenvolvimento. Né? Isso tudo faz parte. Por exemplo, a performance está ruim, o aplicativo está fechando, por exemplo, toda hora. O cara vai desistir de usar e ele vai procurar um concorrente. Então, você acabou de perder um lead ali por causa de uma experiência ruim. Né? Ou então, ele não consegue achar as coisas não estão bem posicionadas, não tem uma barra gigante de busca, né? Ele vai ficar procurando, vai começar a se irritar.
Então, tem até uma frase que é interessante, que o cara fala o seguinte, people ignore design that ignores people. Né? Então, pessoas ignoram design que ignoram pessoas, entende? Então, se você não fizer o design pensando nas pessoas, né, em quem vai usar, mas eu acho que na época mais antiga não tinha essa aproximação que a gente tem hoje com o usuário, né? E até com o cliente mesmo, dele pegar, testar, olha esse protótipo, tá? Ver se a navegação tá boa, mas eu acho que essa tela aqui poderia ser de tal jeito. Então ele já vai te apontando os erros, não são erros, né? São validações, né? Você está validando uma ideia. E quando chega para o desenvolvedor, até facilita para ele, que ele já foi validado. Então, a carga de retrabalho dele é muito menor, né? Antigamente, às vezes, o cara tinha muito retrabalho, porque era uma coisa que já estava pronta e precisava ser revalidada depois. Cara, e lembrar que tudo isso veio uma história agora na minha mente. Tudo isso começa assim com digamos um cargo que é o web designer, né? Que era o UI, só que não tinha o UX na época. E eu fico lembrando de quantos protótipos não, a gente sempre já criava o layout em alta, né? Cara, como que era estranho, porque você montava algo que você não conhecia da regra de negócio, você montava um layout bonito, só com a marca da pessoa, para ela vender algo que ela não sabia o que queria vender, e você não tinha métricas, você não sabia se ia funcionar, você não sabia absolutamente nada. Era muito engessado, e como isso evoluiu, né? E eu tenho, assim, eu não sei se existe algum artigo que fale sobre isso, alguém que fale, mas eu tenho para mim, fonte e vozes da minha cabeça, né, que isso começou com a explosão das startups. Eu acho que houve essa mudança com as startups, com a necessidade de validar uma ideia, para não perder dinheiro, né, digamos assim. Exatamente, cortar custos, né? Cortar processo, cortar custos, né? Isso facilitou, porque você não tem uma fonte infinita para você ficar testando uma série de interfaces, né? Como era, e muitas vezes, até complementando o que o Roger falou, né? Com relação ao web designer, porque tanto o Roger quanto eu, a gente atuou antes de surgir o UI e UX como web designer, e tinha certas empresas que às vezes você programava HTML, CSS, JavaScript, sem nem ter validado nada. Olha, a referência é esse aqui, faz algo parecido. Aí você começa a desenhar, não é para desenhar, não. Programa já. Você fala, cara, como assim, né? Você não validou ainda. Cadê o estudo disso daqui, né? Então, acho que isso daí, como foi bem ponderado por ele, as startups trouxeram muito essa bandeira. E outras empresas, né, que hoje são maiores, nós temos incubadoras que são startups, né? São startups menores dentro de empresas grandes, né? Com processo mais rápido, menos burocrático, justamente para poder ganhar velocidade, né? Ganhar essa velocidade e esse formato de poder errar, digamos assim. Né? E a gente acerta muito também nesse processo. Cara, e se você for ver, faz todo sentido, né? Porque vamos trazer em formas de custo, né? Na época de que você era web designer, você começava a já programar a interface, né? Começar a fazer a coisa ganhar corpo, o cliente pagava por isso e lá na frente descobria que não dava certo. Então você tinha todo um custo alto, você tinha um tempo alto e se tivesse um retrabalho lá na frente, eu falava, não gostei do layout, refaz. Então voltava todo esse ciclo. E quando você começa a acrescentar esse tipo de validação dentro da sua proposta, seja de uma startup ou de um produto, você corrige os erros muito mais rápido. Você não vai ter um gasto tão alto quanto já criar o produto em si, e você já valida se vai funcionar a ideia. É uma coisa assim muito... Eu fico pensando como que a gente não teve esse tipo de ideia quando a gente era web designer, sabe? Me revolta. Eu acho que era uma época diferente, né, Roger? Assim, a gente hoje, o produto, a gente, além de ter a profissão ter tido um boom, eu acho que esse boom também veio para os fronts, né? Para quem trabalha como front-end. Porque hoje a gente que é UX troca muita bola com o front, né? Eu acho que isso é bem necessário, até para você também poder calcular se aquilo que você está produzindo, tanto na parte de UX, de processo, quanto a parte de UI, em termos de interface, qual é o custo para o desenvolvedor que aquilo ali vai ter, né? Como a gente acaba tendo mais essa relação com o front, é até bom para poder
ter essa visão macro do projeto, né? Quanto mais ou menos que isso aqui vai dar, quanto de horas eu preciso para fazer isso. Então, isso tudo foi profissionalizado. Você não tinha essa organização toda que a gente tem hoje. Você não tinha metodologias ágeis, né? Você não tinha... Tudo isso surgiu com a transformação digital, que hoje é muito rápida, né? O cara tem que lançar o produto, validar logo, errar logo para corrigir, para ir lançando as versões, né? Foi assim que o Instagram fez, o próprio Nubank, diversas outras empresas que hoje são enormes, né? Acho que a gente pode ressaltar essa questão aí do UX e UI sempre andar de mãos dadas com o front, né? Porque, assim, eu como desenvolvedor de aplicativo, desenvolvedor mobile, a gente é front, né? Porque tenta desmanchar em pequenos grupos, né? O grupo do back, o grupo do front, mas o desenvolvedor de aplicativo também é front. E, cara, é assim, por mais que eu goste muito de fazer aplicativo, eu tenho dificuldade com UI. Tanto é que sempre que possível que eu estou prototipando algum aplicativozinho bobo desses que vem na cabeça, eu fico consultando o pessoal que é da área de publicidade também, que inclusive me ajuda a falar assim, o povo manja muito, né, de fazer umas interfaces que chamam a atenção de usuário, que destaca, botõezinhos que são importantes, enfim, que também é um processo que está de mãos dadas aí com o pessoal do UI e do UX, né. E, cara, eu tenho dificuldade nisso, e é incrível como flui, entendeu? Quando você está junto com uma pessoa ali que já tem essa experiência na interface de usuários, na quantidade de informação que você vai exibir na tela, na quantidade de informações que você vai exibir num card, o que prende ou não a atenção do usuário. Eu sei que, assim, eu fico feliz de estar participando atualmente de uma época onde essa profissão foi descoberta, entendeu? Esse ramo, né, da tecnologia e dos produtos em geral foi descoberto, onde a gente consegue atingir um ponto de satisfação de usuário de uma maneira muito menos custosa, de uma maneira mais que flui, entendeu? E que a gente consiga ter resultados melhores mais cedo. É bem empoderado, Dudu. Inclusive, acaba sendo menos sofrido até para o pessoal do front. E eu, sempre que eu atuo, né, construindo alguma coisa nova, eu sempre gosto de chamar pessoas de outras áreas também. Chamo o back, chamo o front, chamo outro UX, chamo o Agile Coach, chamo todo mundo, porque às vezes uma ideia, o produto, né, no fundo é o produto que a gente está produzindo para a empresa, né? Todos nós trabalhamos em equipe, então uma ideia de uma pessoa pode ser facilmente implementada, pode ser a solução que a gente procura, né? Às vezes o teu rabisco que você fez no papel pode virar uma tela, a interface que o pessoal chama de tela, faz uma tela aí para mim, né? Pode virar uma interface muito bonita, cara, e que depois para você é muito mais fácil olhar, isso aí já seria mais a parte de UX, né? Quando você faz a interface, todo o fluxo, você já vê o programa muito mais linear, você sabe para onde cada interface vai levar, você já tem aquilo tudo padronizado, você pega e foca no código, né? Em melhorar a performance do código. Então, olha como é que já tirou uma carga alta, né, sua. Imagine você construindo um aplicativo, você tem que pensar, não, agora coloca a tela de login primeiro ou deixa o cara explorar um pouco? Pô, em termos de UX, eu diria para você deixar o cara explorar. Aí você fala, mas por quê? Imagina, por exemplo, você está num bar, agora vamos tentar transportar para uma outra visão. Você está num bar, aí você quer entrar no bar, né? E o cara não deixa você entrar. Ele, não, você só vai entrar aqui depois de me pedir a identidade, que eu quero sua identidade, quero o seu boné também, você não vai entrar. Você fala, pô, então eu não vou entrar nesse bar aqui, não. Mal eu cheguei na porta, o cara já tá me pedindo meu boné, tá me pedindo minha identidade. Não, pô, deixa eu entrar, ver como é que é, quais são as cervejas. Isso, basicamente, no aplicativo seria você, o cara baixou, já entra logo a tela de login para ele. Entendeu? Cadastra aqui, clica aqui, abre um monte de coisa. Deixa o cara explorar até certo lugar, depois você pede, né, gentilmente. Então, tem várias informações que podem ser transportadas facilmente aí para como o usuário se sente, né? Porque a emoção, no fim, é a mesma, né? Aquela frustração, ter que esperar muito, e aí o cara vai embora do aplicativo, a sensação de ter que esperar muito numa fila, por exemplo, aí é o request que não está chegando. Então, tudo isso tem a ver, né? Então, você vê como é que a área entrelaça, né? E vira uma coisa só. Eu acho genial isso que vocês estão trazendo, porque, assim, falando em entrelaçar, né, se nós formos entrelaçar isso com o mundo da agilidade,
existe, né, em muitas empresas aquela percepção de que produção de desenvolvimento de software é entregar código, né? Então, produzir é entregar software. Mas quando nós falamos de agilidade, nós falamos em entregar de fato valor, por mais clichê que isso seja, né? Já virou clichê essa história de entregar valor, e às vezes já até manipulam esse termo, mas a ideia é, de fato, eu quero entregar o máximo possível de experiência positiva, entregar o máximo possível de vantagem competitiva para o meu cliente. E quando eu tiro aquela minha forma de pensar, e não vou usar mindset aqui para não falarem que eu sou coach, não sei o quê, então, quando eu mudo aquela forma de pensar que eu tenho, de que eu tenho que, numa sprint, entregar só software, e uma sprint serve só para entregar software, e eu penso, poxa, eu posso me fazer valer de uma área de conhecimento que é user experience, eu posso me fazer valer de uma área de conhecimento de design, aí, né, de design de interface, e validar isso em uma sprint, trazer já, entender se aquilo é vantajoso ou não, para que eu seja mais assertivo no processo de desenvolvimento na próxima sprint, isso casa completamente com o que nós pregamos do ponto de vista de agilidade, né? E aí você vê que uma coisa vai complementando a outra. O que eu vejo muitas vezes é que algumas empresas elas acabam não amadurecendo esses novos papéis, essas novas skills, mesmo que sejam renovando os próprios profissionais que têm, né, em novos papéis, em novas habilidades, e elas acabam implementando um processo de ágil, e daqui a pouco elas falam assim, pô, eu não sou ágil coisa nenhuma, eu continuo aqui no meu modelo cascata, eu continuo lento para entregar, mas ela não está se utilizando de todas essas novas possibilidades que principalmente o UX e UI, muito bem colocado, fomentado pelas startups, trouxeram aí como grande lição, né, principalmente para o desenvolvimento de software. Nesse sentido, eu queria entender um pouco mais agora vocês que estão trabalhando efetivamente dentro de times de desenvolvimento há muito tempo, né? Porque quando nós pensamos naquele vou lá atrás agora, pensando naquele desenvolvimento mais tradicional, eu tenho o analista de sistemas lá, eu tenho a equipe de desenvolvimento, eles vão interagindo e vão produzindo software. Aí quando eu trago para uma visão mais recente da linha de ágil, para quem usa Scrum normalmente, que veio daquele modelo e meio que enlatou o Scrum, ele tem lá o PO e tem o time de desenvolvimento, que muitas vezes é interpretado como eu tenho desenvolvedores dentro do time, né? Quando na verdade o time de desenvolvimento é uma equipe multidisciplinar com múltiplos skills. Então, e nós exercemos muito isso, né? Dentro de uma equipe de desenvolvimento nossa, dentro de um time nosso, tem lá o papel do PO, mas tem o papel do UX UI, tem o papel do Dev Mobile, tem o papel do Dev Back, tem o papel do cara de qualidade. Nós conseguimos encaixar muito bem todas essas disciplinas. Como que é essa interação de vocês, né? Como que é essa fronteira do cara de negócio, do PO, com o pessoal de UX, por exemplo, que eu vi que são coisas muito próximas? Como a interação do cara de UI com o time de dev, com o PO, com o UX, porque isso, querendo ou não, aumenta a complexidade de comunicação do time. Bom, eu acho que assim, o UX, né, como a gente acaba lidando muito com processo e fluxo e acaba impactando também no produto em si, né? Estou falando mais do UX, não tanto do visual design, né, do UI. A gente acaba tendo uma noção geral do projeto, do produto que a gente está criando. E com o tempo, né, a gente acaba adentrando mais o negócio. Claro que o PO ainda tem uma visão mais macro, né, da coisa do que o UX, porque a gente ainda assim, a gente ainda está focado no produto só, né? O PO não, ele já está, cara, para onde é que eu vou levar isso aqui? Né? Como é que isso aqui vai escalar? Né? Qual foi a necessidade? Que necessidade isso foi pautado? Como é que é a entrada desse produto? Quais são os meus competidores?
né? Eu tenho controle sobre o que eu estou produzindo ou tem alguma coisa que eu estou usando que é de terceiros? Se mudar muitos plugins aqui dentro, meu produto pode quebrar. Né? Esse produto está atrelado ao meu tempo ou ele vai ser escalável no futuro? Se sim, como ele vai ser escalável? Isso aí já está dentro de uma visão de negócio, né? Do dono do produto. Ele está olhando já. É claro, isso daí tudo pode envolver fluxo? Pode envolver um papo com UX? Pode. Mas essa fronteira, eu diria que o limite dela é mais ou menos esse. Em alguns locais, né, o UX começa a entrar mais isso daí, né? Já começa a entrar mais nessa parte. Bom, como que isso aqui vai escalar? Né, nessas questões aí que eu falei, né? Se tem necessidade, se não tem. E ele começa a analisar métricas, quantos usuários está tendo, aumentou o número de usuários por mês, quantos, se for um aplicativo, como é no caso do DuaDev Mobile, quantos saíram, entendeu, do aplicativo, quantos continuam usando, quantos estão vindo, quantos desinstalaram, quantos estão instalados. Então, isso tudo o Product Owner vai olhar mais isso. Né? E vai ser resultado, por exemplo, do design, né? Do fluxo que foi definido numa wireframe, foi validado com o próprio PO e com o stakeholder, né, com o cliente em si. Então, para mim, na minha visão, a linha entre o PO e o UX fica aí nessa divisória, como eu citei no início. Embora você já tenha muitos produtos, muitos UX que já passaram a ser PO. Né? Eu acho que o Fred ele sintetizou bastante aí a comunicação entre um UX e um PO, né? Eu acho que o PO mesmo, ele mantém essa posse aí do que o produto do que o cliente precisa, ele define as estratégias, ele está mais ligado a métricas, ele está mais ligado ao resultado do conjunto, né? Do desenvolvimento com a interface. O cara de UX, ele está lá pensando mais no usuário. Então, já vi exemplos de, poxa, não dá nada a gente demorar uma sprint a mais para entregar essa funcionalidade. Isso é a visão do UX, porque vai trazer mais facilidade para o nosso cliente, para o nosso usuário. O PO já fala, opa, não, calma lá, que isso dá para a gente cortar e vamos entregar um resultado aí que é bom, é funcional, e vamos levar para o backlog ou para uma próxima sprint. Então, eu diria assim que o PO é o cara que mantém o UX na linha, para não extrapolar, para não sair muito do escopo, né? Para não viajar muito. Eu concordo com o Roger. É mais ou menos isso mesmo. A linha é mais ou menos essa mesmo de diferença, né? O PO, o UX, ele ainda está centrado no usuário ali, né? Na experiência do usuário, que pode gerar um impacto alto no produto em si, né? No resultado do produto. Mas o PO, ele detém esse controle maior sobre o produto. O foco é mais macro, né? O UX está mais focado ali naquela visão. E puxando essa coisa da evolução do papel de um UX, a profissão ela tem se destrinchado tanto que hoje a gente tem papéis UX Writing, o UX Design, agora está surgindo o UX Strategy, UX de tudo quanto é jeito. Então ele está meio que se direcionando a ter um papel aí, uma hora ou outra vai surgir um papel aí, tipo de um UX mais focado no produto. Já tem UX Coach? Ainda não, aí, ó. Esse ainda não. Eu acho que não, né? Todo dia surge uma nova. Eu vou para explorar aí, ó. Não, você tem hoje, como o Roger falou, você tem hoje o UX Research também, né? Ele comentou o Research, que é mais a pesquisa. Eu acho que teve são duas áreas que já são áreas que eu considero irmãs, né? O design, ele é muito irmão da publicidade, tanto é que você vê muito designer trabalhando em agência de publicidade, né? Então, essas duas, muita coisa da área de publicidade e marketing acabou caindo um pouco para o UX, né? Olhar, ver algumas coisas de fluxo, para onde vai levar. Numa campanha você tem isso também, só que são com outros nomes, né?
Você não tinha tanto, esse aqui é o meu lead, você tinha um público-alvo, mas mudou toda a métrica da coisa, né? Você vê ainda o resquício, né? Um pouco de um no outro. Né? E agora tem o CX também, né? Tá aparecendo o CX, que é o Customer Experience, né? Já tem esse também. Eu já diria até que o exemplo que o Roger deu da Starbucks seria quase como um CX já, né, Roger? É verdade. Faria todo sentido. E essa interação com os demais membros da equipe, assim, vamos pensar, beleza, vocês focaram bastante no UX, mas aí tem o UI, né? Em que momento, assim, se nós formos pensar num processo de desenvolvimento, em que momento esses caras normalmente vão aparecendo e qual é a interação com o time, lógico, nós sempre fomentamos que a interação seja mais contínua, mais participativa possível, né, de todos do time ali contribuindo, mas tem um momento que o cara senta na cadeira, vai trabalhar e vai interagir com os outros membros ali, né? Então, como que fica essa interação com as outras pessoas do time em si? Eu acho que o Dudu também pode contar um pouco das experiências dele que ele já teve de projetos onde tem esse papel, onde não tem esse papel, o que normalmente acontece. Mas eu queria que vocês me destrinchassem um pouco ali como é o dia a dia do time em si, junto com o time. Cara, como o papel de UI junto com o time, né? Eu acho que vai muito da forma como que o UI gosta de conduzir a criação da interface. Se ele gosta de fazer uma coisa mais com o time ou mais individual e validar com o time, enfim. Mas eu vejo assim, muita participação do time, na maioria dos times que eu já trabalhei ou das empresas que eu vi, o time ele constrói aí um protótipo em baixa fidelidade, junto com o UI, junto com o UX também, validam essas ideias para depois separar aí o UI, sentar na cadeirinha lá e transformar num protótipo já de alta fidelidade, que seria um entregável. E a experiência que eu tenho tido disso, que eu tenho visto, é muito rica, porque nesse processo de construir um protótipo em baixa e um protótipo em alta, você já valida os problemas, tanto do usuário quanto do time de desenvolvimento, se aquilo vai ser algo muito custoso ou outras formas de fazer. Você torna, digamos assim, que toda aquela análise do sistema uma coisa mais visual. Então, tem times que já preferem até trabalhar em cima do protótipo, na descrição de uma US, escrever pouco e ver mais, que já torna essa parte visual muito mais fácil de entender o produto, da onde ele vai poder seguir com o back-end e da onde ele vai poder seguir com o front-end, para fazer essa construção total do produto, em cima já do protótipo. E eu vejo assim também muito o time de front-end trabalhando praticamente colado com UI, tanto seguindo tirando dúvidas, né, da parte da interface, de cores, fontes, quais os caminhos, interação das animações, por onde deve surgir. Então eu vejo assim um trabalho em equipe que ele abrange o time inteiro. Então eu vejo muito back, front, o PO, todo mundo muito ligado quando tem um papel desse de UI. Complementando um pouco aí o Roger, né? Se você fosse colocar isso daí num gráfico de Gantt, mais ou menos, né? Como é que seria isso? Você tem lá, você validou ali, começou a construir um protótipo de baixa, ele foi aprovado, você resolveu os problemas, está resolvido os problemas. Começou a fazer a primeira UI de alta fidelidade. Até aí, o front, ele tem a noção ali de como é que vai ficar o produto. O back, dependendo de como for a arquitetura daquele projeto, se tiver que levantar banco, quais são as informações que vai salvar, vai ser esses campos mesmo, ele já consegue começar a montar alguma coisa. O front, em geral, nas empresas que eu trabalhei, por exemplo, ele aguardava a alta fidelidade aprovada para ele não ter um retrabalho. Então, depois da primeira interface de alta fidelidade aprovada, ele já começa a trabalhar, já consegue criar a front daquela interface.
E aí, quando essa daí está para terminar, a segunda parte já está sendo entregue pelo UI. Então, dessa forma, o UI está sempre, digamos assim, um passo um pouco à frente para dar tempo de validar, colher o feedback, para que o front não perca tempo, né? Por exemplo, aí uma coisa muda, uma estrutura muda totalmente quando já está programada, isso é ruim. É ruim para a equipe, em termos de entregáveis mesmo, porque você perdeu um tempo ali de uma sprint, e é ruim para o desenvolvedor, que ele vai ter um retrabalho de mudar uma estrutura, ou mudar, imagina, você mudou um componente inteiro, você está usando uma library, você mudou um componente inteiro, entendeu? Está sendo usado em outras partes do aplicativo, vai dar mais trabalho. Então, num gráfico, numa linha do tempo, seria mais ou menos assim. Pelo menos como eu vejo, né? O UI fica um passo um pouco na frente, né? Então, enquanto o front está fazendo a primeira tela, o UI está desenvolvendo a interface da segunda. E isso ajuda até na definição das libs utilizadas, né? Então já dá um norte bem grande para o pessoal do front e do back. Eu lembro vocês estavam comentando sobre essa parte aí, eu lembrei agora da época que eu comecei a mexer, né, com essa parte de visual, porque meu primeiro contato com o desenvolvimento foi fazendo joguinhos para um projeto de pesquisa que eu participava na universidade. E aí foi neste projeto de pesquisa que eu me introduzi num conceito que a gente usou por praticamente todo o meu projeto de pesquisa, chamado design participativo, que eu acredito que seja um nome diferente, né, para a experiência de usuário, para a interface de usuário, mas enfim. E aí no que consistia o design participativo? Nós rascunhávamos um projeto como ele deveria ser, ou seja, como era um joguinho para crianças hospitalizadas, então a gente tinha que ter um rascunho dos personagens, um rascunho do cenário, um rascunho do que seria manuseável no jogo, e a gente chegava para os, entre aspas, né, clientes finais, que eram os psicólogos da ala pediátrica pediatra, né, pediatra do hospital, e para as crianças mesmo que iam jogar o joguinho, né? E aí elas davam um feedbackzinho falando assim: esse bichinho aqui, esse personagem eu achei ele um pouquinho assustador, ou então esse aqui eu já achei mais amigável porque ele sorri mais. Então era uma coisa muito incremental, a gente tinha uma ideia fundamentada na nossa cabeça, a gente chegava, apresentava, e junto com essa equipe de stakeholders, a gente ia fazendo as mudanças incrementais no projeto para conseguir atingir esse objetivo de maneira mais precisa. Eu acho até curioso que hoje em dia, se você chega com um protótipo de alta fidelidade para um cliente, isso já aconteceu comigo mais de uma vez, inclusive, você mostra lá para o cliente o protótipo, inclusive o protótipo navegável, né, no celular dele, ele olha, então tá pronto já, amanhã já pode colocar aqui para o pessoal utilizar, né, aí até conseguir esclarecer todo esse cenário é uma novela, cara. Essa daí é a eterna luta, né? Se você chega com um protótipo em alta, o cliente vai falar, não, tá pronto, isso aqui já dá para funcionar. Se você chega com wireframe, opa, isso aqui tá muito feio, não vai ser assim não, né? Então é uma eterna luta essa discussão aí de como explicar. Essa história que o Dudu contou, cara, me lembrou duas coisas, né? Uma vez que eu fui criar um produto que era basicamente um agendamento para cabeleireiro, poderia servir para cabeleireiro, tatuagem. Eu fiz um protótipo, né, de alta, né, e aí você leva lá, ele disponível no teu celular e dá para o cara usar, para ver se ele tem interesse, de fato, né. Olha, vai te custar tanto por ano, assinatura e tudo. Aí o cara pega, não, pô, gostei, já pode usar? Como é que faz para assinar aí? Já tá? Como é que eu instalo aí? O cara acha que já tá pronto. Você, não, cara, eu tô validando isso aqui. Não, mas como é que eu tô aqui? Já cliquei, já apareceu. Tá com o meu nome, porque eu tinha botado o nome dele. Tá até com o meu nome aqui. Eu falei, não, cara, isso é só para validar. Você gostou mesmo? E aí o cara achando. Não, mas quanto tempo sai? 2 semanas? Eu, não, cara. As pessoas também não têm. Às vezes acontece isso com o cliente, né? Às vezes as pessoas não têm a noção de quão complexo pode ser alguma coisa, né, no desenvolvimento. Eu sempre atuei também como front, né? Mas para a web. Então, às vezes, algumas coisas podem ser complexas, né? Mas o usuário não tem muita noção disso. Né? E outra história engraçada que o Dudu comentou aí, me lembrou disso, é um caso de estudo de UX, cara, que é dentro de hospital. Que era o seguinte, né? As crianças, elas não gostavam muito de entrar naquelas máquinas, que é tipo você fazer
tomografia, que é tipo aquele tubo, né? A criança tem que entrar ali, então ficava com medo, né? Tudo escuro, então a mãe não conseguia, as crianças não entravam lá para fazer o exame. E aí um designer, não me lembro qual é o nome agora, porque isso foi um caso que eu estudei na minha pós, né? Esse designer, ele pegou e ele redesenhou, fez uma sala daquelas só para criança. Então ele conseguia mudar lá, ele mudava o estilo, algumas eram navio pirata, outras era não sei o que da princesa, e falava isso, né? Era menina e virava o negócio da princesa. Ó, se entrar ali, você vai sair uma princesa muito mais bonita, vai vir mais luzes, assim, aí as crianças entravam numa boa, cara. Entravam numa boa, realizavam o exame. Bom, então você vê como é que pode estar até aí ajudando outras áreas, né? Então é outro exemplo interessante. Sim, as aplicações são infinitas, né, cara? Sim, incrível, realmente. Eu lembro, recentemente eu participei de um projeto com o Dudu, acompanhei um projeto de desenvolvimento de um aplicativo e praticamente a equipe de desenvolvimento se guiou pelo protótipo, né? Nós tínhamos, obviamente, conduzíamos ali, tínhamos as histórias dos usuários e tudo mais, mas toda a comunicação do time estava centrada no fluxo de navegação, os plannings eram feitos em cima dos protótipos, a evolução, nós criamos uma metodologia de análise de evolução ali do desenvolvimento com cores ali, né, e cada uma simbolizava um momento do que estava acontecendo, o componente ali, então foi uma experiência muito rica, assim, por mais que sempre utilizamos o protótipo, né, aquele time, naquele momento, ele realmente conseguiu usar toda a questão de pensar na experiência e pensar no design de uma maneira muito boa, assim, utilizando realmente o máximo possível do potencial dos protótipos. Foi muito interessante, foi muito legal aquela experiência, né, Lu? Foi um processo bem de aprendizado mesmo, porque, como você falou, a gente adotou umas métricas que foram exclusivas, assim, para mim, porque a gente tinha o fluxograma todo, o nosso designer de UX UI, ele estava mais na parte de UX. Ele montou o nosso fluxo de navegação do aplicativo, onde ele tinha lá mais ou menos a prototipação de como que seriam as telas, e a gente foi acompanhando o desenvolvimento do aplicativo com base naquilo. A gente colocava uma porcentagem lá de o que está feito, o que não está feito, quanto falta terminar. E isso guiava muito a gente, porque enquanto ele estava uma semana adiantado buscando melhores práticas de organização das informações na tela, a gente já estava ali fazendo as aplicações, às vezes, e ele tinha toda aquela liberdade da gente perguntar para ele, questionar, falar, você acha que isso aqui faz sentido? Então ele sempre estava muito alinhado com o time. Foi um trabalho foi bem bacana de fazer. Ele foi, inclusive, muito rápido. Esse projeto é aquele que foi um mês só, né? Sim. Exatamente. Nossa, foi muito bom trabalhar nesse projeto. E é legal, né, que a parte de UX, principalmente de UI, eu acho que ela acaba trazendo alguns padrões, né, que hoje acabaram já assim, ganhando um pouco mais de robustez com design system, né? E ela acaba trazendo muita produtividade para o time de desenvolvimento, né? Como que é a experiência um pouco de vocês com isso, assim, sabe, de reaproveitamento, de componentizar bem isso, de ter uma identidade muito clara logo no início do projeto, né? Como que é a experiência, principalmente dos designers? Eu tive uma experiência muito boa com isso, né, com Design Systems. Trabalhei um tempo no SESC e tive a oportunidade lá de criar um Design System para o Departamento Nacional, né, junto com o meu time, né, equipe com desenvolvedores, tudo, apesar de eu ter codificado também boa parte dele. Ele foi feito utilizando o framework Vue.js e, cara, ele facilitou muito os produtos depois e a modernização dos sistemas, né? Porque você tem, às vezes, muito sistema legado que você precisa atualizar ele, né? Então, como é que você traz isso para um visual novo, né? Para uma experiência de uso nova? Então, lá você tem todas as guidelines, né? Você tem todo o guia de estilo, como é que é aquele botão, como é que se utiliza.
você tem o tom da empresa. Então, imagine numa parte gráfica um manual de marca, né, como você tinha um tempo atrás. Agora você transporta isso para o digital, só que você tem a possibilidade de pegar esses componentes e utilizar o código deles. Então, você tem lá um template com código e você tem como é que você usa aquele script, né, e você pode simplesmente pegar aquilo ali e montar uma interface. E você pode até ter interfaces já criadas que você pode usar, claramente, sem inteligência, né? Porque a inteligência, as propriedades que serão passadas para os elementos, todas elas vão ter que ser... Cada projeto vai ser um projeto, né? Então, é óbvio que ele vai ser sem inteligência, mas a parte visual, o desenvolvedor não vai ter que mais se preocupar com aquilo. E facilita para o designer também, porque já está montado. Então, ele não precisa pensar muito. Peraí, é um botão da empresa tal, é aquele azul com aquela borda de tal jeito, com essa sombra aqui. Quando eu clico, ele expande ou dá uma animação, isso já foi pensado, já foi aprovado, né? Então até facilita o trabalho do designer. E criar isso é uma experiência muito legal. É uma experiência bastante desafiadora, você tem que pensar cada componente, ele é um produto que ele fica em desenvolvimento contínuo, porque cada vez que surge necessidade de uma interface nova, surgem também componentes novos, né? Então, você vê, acho que o Instagram tem um design system que acho que demorou aí, já estava sendo usado, mas demorou quase que 4 anos, até você fechar tudo, o tom da marca, tudo aquilo ali tem um tempo de maturação, mas eu acho que veio para ficar, né? Os design systems, sem dúvida, vieram para ficar. Tanto para o lado dos designers, quanto para os lados dos desenvolvedores também, principalmente o front-end. Eu tenho uma experiência bem similar na criação de design system. A experiência que eu tive, quando a gente estava lá no TJ, Psy vai lembrar, fez até uma cara feia agora, a gente começou o início do desenvolvimento de um design system, e foi uma experiência muito rica. Foi, acho que, o primeiro design system que a equipe tinha desenvolvido, que eu estava tendo a oportunidade de mexer também. E ela trouxe, assim, uma facilidade incrível na hora da produção. Então, o time emergeu bastante na produção do design system, né? A gente definiu parâmetros, regras e componentes principais, né? Então, tipo, a gente já tinha definido botões, a gente tinha definido os inputs, cores, teve, sim, uma curva de aprendizado, assim, para construir ele, só que depois disso a gente conseguiu customizar muitos produtos do tribunal. Então, era muito rápido, chegava um produto, preciso de um software tal, o analista fazia o levantamento dos requisitos, para montar o layout era muito rápido, porque a gente já tinha todos os botões, todos os inputs já definidos, então a gente fazia já uma análise prévia, montava e passava para desenvolvimento. O desenvolvimento ia lá, copiava os inputs, aplicava as regras de negócio, né, e saía, funcionando perfeitamente. Tem um lado ruim, porque você acaba, minha experiência, né, num caso, assim, de muitos softwares, você acaba matando um pouco muitos softwares e muitos times, tá? Você acaba matando um pouco a usabilidade, porque se torna tão fácil que, às vezes, você corta essa etapa da análise e só faz o que o cliente pede. Então, eu vejo, assim, como um lado negativo isso. Mas, assim, acho que num time com mais UX, mais UI e uma maturidade um pouco maior, você consegue ter bastante flexibilidade nos produtos que você desenvolve. Sem contar que vai levar a sua cara, né? Você tem uma assinatura ali da empresa, dos produtos que você desenvolve. Você tem até meio que uma padronização, né, Roger? Mas ao lado também, um outro lado ruim é que às vezes a tua criatividade em alguns pontos, né, ela pode ficar um pouco limitada, né, aquilo ali. Mas o lado bom é que você tira também do desenvolvedor, às vezes, um trabalho que não é dele, né? Claro que tem desenvolvedores que têm ótimas noções de designers e de designer, no caso, e criam uma ótima interface, mas em geral não é o trabalho exato deles, né? Então, se você já tiver isso o mais simples e definido possível, isso vai facilitar muito, sem dúvida. Até mesmo
o Dudu aí no início do podcast falou até da dificuldade, às vezes, de botões e tal. Eu vejo isso principalmente nos projetinhos de bolso que eu faço hoje em dia e que eu fazia antigamente, porque quando você começa a desenvolver uma interface de usuário, aí eu não sei, eu acho que é uma coisa muito de desenvolvedor iniciante, né? Que ele quer colocar botão, ele quer colocar botão colorido, ele quer colocar telinha que desliza para o lado, e ele vai colocando aquele monte de informação, aquele monte de firula. E aí, hoje em dia eu vejo assim, cara, eu falo, nossa, sabe, por exemplo, um menu hambúrguer cuja primeira opção é início. Aí eu falo, mas não tem necessidade. Hoje em dia eu vejo que não tem necessidade de um botão início no menu inicial, entendeu? Então, assim, são coisas que você vai desenvolvendo e vai aprendendo, principalmente com a questão de analytics, né? Porque hoje em dia a gente tem ferramentas muito poderosas, como o próprio Firebase, que faz esse rastreio de... A gente até comentou aqui que faz esse rastreio de botões que são mais clicados, ou então algum ícone que não é clicável, mas que o usuário tenta interagir, aí você tenta buscar saber o motivo pelo qual ele está interagindo com aquele texto, com aquela imagem. Enfim, assim, é um campo muito bacana. Isso daí é uma área que eu tô buscando refinar muito, entendeu? Porque eu acredito que enquanto eu estiver trabalhando como front-end, eu acredito que eu não vou mudar, porque eu adoro fazer tela, eu vou ter que estar renovando nessa parte aí, principalmente a questão de padronização, né, de manejo de informações. Eu sei que tem muito chão ainda para pisar pela frente. Vocês falaram um pouco aí dos usuários que utilizam a tela e já querem o sistema no outro dia, né? Mas eu queria saber de vocês aí algumas histórias engraçadas que vocês passaram aí em projetos. Que vocês podem compartilhar aí de situações inusitadas aí? Cara, já teve uma vez que a gente desenhou, eu cheguei até a programar um pouco, foi um projeto freelancer até, né? E eu fiz, e o cliente gostou a princípio, né? E tudo aí eu, não, posso seguir então nessa linha? Não, pode seguir, tá perfeito, segue aí. Eu tava lá, tô quase terminando, o cara me vem com um outro site lá, olha, achei uma referência aqui que eu achei ótimo, tem como tirar isso tudo que você já fez e começar do zero? Eu fiquei olhando e falei, pô, o cara tá de brincadeira. Aí tá, o Roger tá rindo porque já deve ter acontecido com ele. Falei, cara, olha, vai te custar mais tanto aí. Ele, não, vai custar mais caro? Falei, vai ter que mudar isso aqui, a estrutura disso aqui já tá feita. Ele, não precisa não, então deixa assim. Só disfarça aqui, né? Então acontece muito isso, cara. Já teve vezes até em empresas da briga. O pessoal brigar mesmo na reunião e tal, por causa disso, que um quer mudar, o outro não quer. Aí ficam eles ali entre... Dessa daí, cara, acho que só teve essa, assim, mais brusca desse tipo. Só teve essa. Cara, eu já tive uma história também com freela de não receber, porque eu entreguei o layout e a pessoa, por algum motivo, entendeu que ia funcionar aquilo lá. Eu tinha combinado só o layout e a pessoa já queria a programação do sistema inteiro. Ela falou, só o layout não funciona para mim, então cancela os pagamentos e fica por isso. Aí eu tive esse prejuízo. Não foi tão engraçado para mim, né? Porque eu perdi horas e horas de trabalho. Foi para nós. E... Diz aí. Eu lembro de uma vez... Voltando, né, pro projetinho que eu fiz no início lá da faculdade, o projetinho dos jogos... um dos requisitos da equipe hospitalar era justamente fazer uma identificação com o personagem. Porque, assim, qual que era o princípio do joguinho? Era crianças que atuavam como médicos e esses mini-médicos cuidavam de brinquedos doentes. E aí, um dos requisitos do sistema, né, um dos requisitos do jogo era a representatividade. Então, a gente tinha 6 personagens jogáveis no jogo, sendo que eram 2 indígenas, 2 pardos, né, 2 brancos e 2 negros, sexo masculino e feminino. Então, como o cliente era o Hospital Júlio Miller, que é o hospital da UFMT, então eles atendem toda
a região, então tem muito paciente indígena e tudo mais, então chegam muitos casos enfim, né? E aí, quando a gente foi fazer o teste de aplicação, a gente levou num colégio, onde a gente fez o termo lá de que as crianças, quando a gente levou nesse colégio, as crianças elas não estavam hospitalizadas, mas eram crianças, então era quase que o nosso cliente final, né? Porque crianças gostam de joguinhos, enfim, era para explicar os procedimentos médicos. E aí eu lembro que as crianças, elas optavam muito pela etnia delas, entendeu? Então, assim, eu lembro que tinha um menininho que era pardo, aí ele olhou assim, ele viu o menininho pardo, ele falou, é igual eu falei, é igual você, a gente ficou muito emocionado junto, entendeu? Porque é gostoso você ver essa identificação do cliente, do usuário final com uma coisa que foi desenvolvida para ele, sabe? Foi caloroso, sabe, ver aquilo. Então todo mundo optava sempre pelo personagem que parecia com ele. Aí podia escolher se queria cuidar de robozinho, de ursinho, de bonequinha. Cara, foi bem divertido a implantação desse projeto. Mas aí, tá todo mundo aí agora interessado em virar UX, UI, ou UX, ou UI. Muitas pessoas aí que estão nos escutando acabaram se identificando com uma coisa ou outra. Por onde eu começo? Quais são os caminhos? Hoje, quais são linhas de cursos, de conteúdos, ferramentas aí que uma pessoa que queira seguir para um desses caminhos ou para os dois caminhos deve seguir? Pergunta que vale R$1 milhão de reais. Cara, eu penso assim. Primeiro você tem que ver qual área que você se identifica mais. Se você se identifica com a parte de interface ou de usuários. Se for os dois, tá mais tranquilo, digamos assim, né? Mas se você se identifica mais com a parte de usuários, que quer fazer pesquisa, quer estar a campo, quer entender da regra de negócio, quer se tornar um UX mesmo, eu vou recomendar um canal no YouTube que eu sou fã. O cara é sensacional e lá eu acho que você vai conseguir conteúdo muito mais rico do que qualquer outro curso, que é o UX Now, do Daniel Furtado. Eu prefiro o canal dele do que dos cursos que estão disponíveis na internet, porque você acaba tendo casos de experiência muito, muito ricos, né? Então, o curso ele te dá uma noção noção de por onde seguir, o que você tem que pesquisar. Mas eu acho que o aprendizado que você vai realmente ter é em cima de casos que já aconteceram ou que pessoas passaram. E a segunda parte, né, que seria do UI, eu acho que tem dois caminhos de você chegar até aí. Ou você começa os seus estudos focados em interface, aí você vai por caminhos de Gestalt, enfim, teoria de cores, pesquisar um pouco sobre como criar uma interface, ou você migra do designer gráfico para o digital, que eu aí acho que se torna um pouco complexo também, porque não é tão simples, né? Eu acho que a primeira, para as duas áreas, tanto UI quanto UX, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que o seu protótipo, o seu layout vai ser recusado mais de uma vez, então tem que aprender a lidar muito bem com feedbacks e críticas, porque é o que mais acontece dentro de universo aí de UI. Acho que tem que ter essa maturidade aí de receber feedbacks. Então, acho que o primeiro ensinamento é esse. Complementando aí com o que o Roger está falando, eu concordo totalmente, ainda mais essa parte aí de feedback, né, de crítica. Você não pode encarar como se a pessoa está atacando ou dizendo que está ruim. Isso faz parte, né, para você crescer e é normal que aconteça, porque você pode ter uma pessoa que gosta muito de uma coisa e outra que não gosta tanto, ou outra que não vai gostar da forma como você colocou, de uma ideia, que para outra pessoa ou para outro tipo de negócio faria mais sentido. E essa parte que ele até comentou também sobre você ter estudo de outros cases, né, casos que aconteceram, como que foi resolvido, por que foi resolvido daquela forma. Outra dica também que eu dou também é a pessoa pensar fora da caixa, né? Ela vai ter soluções, ela vai ter que pensar muito fora, às vezes, para chegar numa ideia, né?
numa solução para um problema, pode ser de fluxo, do que seja, né? E em termos de recomendar coisas, eu até recomendo assistir a Masterclass de UX UI da Rocket City, que é muito boa, por sinal. Eu não esqueci o nome do garoto agora, mas é muito boa aquela Masterclass, ela vai dar uma boa ideia do que é. E quanto a isso que o Roger comentou também, do designer gráfico migrar para UX e UI, eu considero assim, um pouco complexo, e eu vou explicar por quê, né? O Roger, ele tem um background de formação muito parecido com o meu. Ele também foi formado em publicidade, né, Roger? E depois design. Então, acontece, ele já tinha um background ali de marketing, do negócio em si, números, e ele tinha a parte já de interface. Então, é mais simples, porque ele só pega o que ele fazia antes, de repente, num banner, e faz numa interface, claro. Você vai ter que ajustar muita coisa, tem que ser um pouco mais clean, digamos assim, do que você poderia ser num banner, mas os softwares, né, você já tem domínio, né, geralmente são enfim, de prototipação tem vários, né, tem o Figma, tem o Sketch, que é só para Mac, tem o Adobe XD, né, e tem também os outros que já vêm de antes, né, o Photoshop, Illustrator, que também servem para você refinar ali, criar as ilustrações. Então, o set de softwares, em geral, para UI são esses. Agora, para UX, vale a pena também aprender a metrificar, olhar, por exemplo, ferramentas, analisar mapa de calor, como ferramentas como Hotjar, para ver onde é que o usuário está clicando, saber identificar quando alguma tela está com problema, por que ninguém está saindo dessa tela aqui, por que ninguém está completando o cadastro. Esse tipo de coisa já é mais voltado para o UX. Né? Então, a pessoa que quer sair do gráfico para entrar nessa área, acho que ela deve buscar esse tipo de conhecimento. E por que não, pelo menos, um HTML e um CSS, né? Para ela apanhar um pouquinho, centralizar alguns botões, para ela ter uma noção, pelo menos, do que é que um desenvolvedor front-end, por exemplo, passa. Isso aí vai ajudar ela na criação das interfaces para que ela não crie algo que seja muito custoso para o projeto e para o desenvolvedor. As minhas considerações são mais essas. Tem um outro que chama Product School, né? Para quem fala inglês é muito bom. Se entrar aí no Google Product School, vocês vão ver. Tem vários treinamentos de produto mesmo, né? Aí já cairia mais para uma área um UX e um Product Designer, seria, né? Mas também vale a pena dar uma olhada. Excelente. E se já estou nesse caminho e ainda estou em busca aí do meu primeiro emprego, vocês têm algumas dicas aí, além dessas excelentes que vocês já trouxeram, mas para o cara que realmente está batalhando aí para entrar no mercado nessa área? Cara, as dicas que eu dou para quem quer entrar, que não tem experiência alguma, conversa com uma ONG da sua cidade e fala assim, vamos bolar um aplicativo, e faz de graça. Faz a interface, entrega um produto para ser desenvolvido de graça para ONGs, para casas que ajudam pessoas, enfim, exercitem a profissão com coisas que você pode agregar na comunidade, né? Comunidade que eu digo assim, em geral. Além desses exercícios assim que você se doa, digamos assim, tem as UI Dailies e o UX Dailies, que são tarefinhas que comunidades, em geral, passam na internet. Então, tem bastante canais no Slack que eles passam todo dia alguma coisa para você fazer. Então, ele também começa a dar um norte bem bacana. E eu acho que o momento da galera que quer entrar no mercado é agora, porque existem muitas iniciativas chamadas Contrate um Júnior. Então a galera tá batendo bastante pesado nisso, que eu acho que vai dar um impulsionamento bem grande para o pessoal que está começando. Complementando aí um pouco o que o Roger falou, eu tenho lá o meu portfólio no Behance e eu recebi propostas de trabalhos até internacionais ali. Então, além dessa ideia que ele falou, mantenha o seu portfólio. O Behance é como se fosse um GitHub para designers, né? Vamos colocar dessa forma, né? Você pode comentar, pode compartilhar, enfim.
Agora, é interessante que você documente, você faz trabalho para uma ONG, para alguma coisa, você documente esse trabalho, né? Não só, quando eu digo documentar, você coloque lá a jornada do usuário, coloque lá qual é o Golden Path, qual seria a jornada correta, coloca como é que fica a flow, né, disso tudo, faça parte de UX também, defina qual é o problema, qual era a persona, coloque isso tudo lá além da interface. Porque isso daí dá visibilidade também do seu conhecimento sobre o que você está fazendo. Né? E muitas vezes, quando você coloca isso, você recebe vários elogios e que vão dar, sem dúvida, força para você continuar aí na carreira. Eu acredito aí com 5, 6 projetos bem feitos e bem documentados, você já tem condição de aplicar para uma vaga e ser bem condizente com o que você vai dizer numa entrevista, porque você vai ter vivido aquilo ali, né? Apesar de você ter feito com uma ONG, um projeto que você estudou, você vai ter vivido aquilo. Então, quando falarem, como é que era, por que isso aqui e não isso? Você vai saber responder. Então, você vai saber responder até, você pode muito aplicar até o que você aprende na didática, por exemplo. Você pode aplicar as heurísticas de Newton, por exemplo, num design que você esteja fazendo, e toda essa parte teórica também explicar isso na entrevista. Isso vai dar muito mais embasamento para você, a ponto de conseguir aí a sua contratação. E o mais importante, só complementando, esteja sempre aberto a críticas, porque é a única forma que você vai conseguir evoluir, né? Como Sim, sem UX dúvida. ou UI. Eu não vejo como um ataque profissional, aquela coisa. Tem gente que fica bravo e tal. Não é para você ficar bravo, né? Faz parte você receber rejeição faz parte, né? Às vezes você tem um código que alguém fez que é rejeitado num controle de qualidade, por exemplo. Pode acontecer. Isso faz parte, né? Você tem que estar disposto a errar também. Errar faz parte. E é só assim que você se torna um bom profissional. Você se torna um bom profissional errando bastante, né? E aí é que vem o tão esperado sucesso. Excelente, pessoal. Bom, eu curti demais nosso papo. Eu acho que nós conseguimos trazer uma base muito boa do que são esses papéis e conseguimos dar um caminho aí para o pessoal. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Quero pedir para quem está nos ouvindo aí, para que, se você está no YouTube, curta esse episódio, siga o nosso canal e nas outras redes sociais também. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Instagram, no Facebook. Geramos aí conteúdo para a comunidade de desenvolvimento de software. Espero que tudo isso esteja sendo realmente muito útil para vocês. E também tragam os seus feedbacks, né? Nos ajudem a melhorar cada vez mais os nossos programas, tanto o Papo na Nuvem, quanto o projeto em que nós vamos para a faculdade para falar um pouco sobre a área de tecnologia. Agradeço a todos aí que já nos acompanham e gostaria de agradecer e deixar aberto aí para as considerações finais do Roger, do Fred e do Dudu. Considerações finais. Quer entrar na área? Cola lá no canal do DevMT, no Slack, e converse com a gente. A gente está aí para ajudar e incentivar. Estamos aí para papo também. Se vocês tiverem dúvidas aí, pode postar no YouTube, né? Pode colocar nos comentários aí. E é isso, e seguir, sempre ver quais são os trends aí do design e o que está acontecendo nessa grande área de tecnologia. Eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de citar também é essa questão de conhecimentos engessados, né? Porque tecnologias e maneiras e padrões de projetos são coisas que mudam constantemente, né? Então, não é porque hoje, por exemplo, fazer um protótipo no Adobe XD é o top de linha, que você vai ter que fazer somente no Adobe XD, você vai ter que ficar seguindo isso. Tenha sempre em mente que você vai estar sempre aprendendo coisa nova, sempre vai ter ferramentas mais novas, mais potentes e talvez até menos trabalhosas de se mexer, né? Então, tá aberto às novidades do mercado, às novidades dos seus amigos, a tá de olho.
Se você quiser saber um pouco mais, nos chame lá no Instagram, que nós vamos ter o prazer de responder, tirar dúvidas e receber qualquer feedback. Valeu, galera, obrigado e até a próxima.